Estamos aqui, então, levantando a relação entre L e H, tá? Então, vou dar só uma bloqueada aqui para ver se eu estou gravando. Realmente estou gravando, tá? Beleza? Achei que eu não tinha gravado essa parte. Vamos gravar, que ela é importante, né? A relação entre L e H, é isso que nós vamos fazer. Então, veja que já temos a nossa figura em escala, certo? O que eu fiz aqui foi pegar divisões verticais de 10 em 10 metros. Então, a crista da barragem, ela está na cota 770,5. Eu fui pegando, descendo 10 metros no alinhamento vertical até o fundo da barragem, até o fundo do reservatório, né? Parte mais baixa da barragem. Então, desci de 10 em 10 metros, ó. 760,5, 750,5, pegando cotas mais baixas. E nessas cotas mais baixas, eu fui traçando linhas entre a ombreira esquerda e a ombreira direita da barragem, certo? É isso que nós vamos ver aí na sequência. Veja aí, nós temos linhas, né, entre uma ombreira e outra, de fora a fora da barragem, até chegar ali próximo do fundo da barragem. Uma linha de uma ombreira esquerda, ou do lado sul, né, segunda figura, até a ombreira direita, ou do lado norte até a figura. O que nós vamos fazer é levantar os comprimentos desses diversos alinhamentos, ó, verificar qual é o comprimento dele. Então, vamos lá em Properties, em Propriedades, e para essa cota aí, o comprimento é 578,48 metros. Então, para a cota 760,5, o comprimento é esse valor, 578, né? 578,48. E vamos anotando isso, certo? Vamos anotando esses diferentes comprimentos num papel à parte, né? Numa planilha à parte. Agora pegamos a cota 750,5, verificamos que é 507 metros o comprimento do elemento de área DA que estaria ali naquela cota. A cota 740,5 já vai ter o comprimento de 469, quase 470 metros. E vamos varrendo essa lista de comprimentos até o final, até chegarmos no ponto mais baixo da barragem, onde esse comprimento vai ser igual a zero. Veja que à medida que a gente desce, o comprimento vai sempre diminuindo, certo? Eu interrompo aqui o vídeo, porque o processo agora é repetitivo. O importante agora é que a gente pegue esses diversos comprimentos que nós medimos e anotamos ali do AutoCAD e que a gente transporte esses comprimentos para uma planilha eletrônica, no caso o Excel. Então agora entra em ação o Excel para nos ajudar a obter a resposta dessa relação LH. Vamos abrir aqui. Muito bem, pessoal, e é justamente o que nós temos aqui. Ó. Veja aqui que para todo o conjunto de cotas que foram traçadas ali, essa primeira é a cota da crista da barragem, né, 770,5, nós temos os diferentes comprimentos da barragem, desde a ombreira esquerda até a ombreira direita. O nosso nível de água no exercício está na cota 768. O nível de água está na cota 768. A gente pode até checar isso aqui da imagem do corte da barragem aqui. Ó. 768 metros é o nível de água no reservatório. Essa informação aqui ela é importante para nós, porque a partir desse valor nós temos condições de calcular a que profundidade cada elemento de área DA estaria, que é justamente pegar o valor de 768 e subtrair da cota. Veja que a crista da barragem, a cota 770,5, está mais alta do que o nível de água, é lógico. Nunca pode acontecer do nível de água ficar igual ou maior do que a cota da crista da barragem. Isso poderia causar erosão na barragem, o galgamento, um dos primeiros passos para a ruptura da barragem, certo? Então, essa cota do nível de água tem que ficar sempre abaixo da cota da crista. Então, eu não calculei aqui a profundidade para a cota 770,5, não nos interessa, eu só vou calcular a profundidade para cotas que estão abaixo da cota do nível de água, certo? 760,5 está abaixo. Então, nós vamos pegar aqui esse valor, que é o nível de água, vou fixar a célula, né, colocando um cifrão antes da coluna, um cifrão antes da linha, e vou subtrair o valor da cota respectiva.
Então, na cota 760,5, o elemento de área que está ali está a uma profundidade de 7,5 metros, certo? E aí a gente vai arrastar até a base da barragem, onde o L vale zero, a cota 690,9. Então, veja que na cota 690,9, o L vale zero, certo? O que vamos fazer aqui, então veja que nessa imagem, ela já foi construída, ela já foi previamente construída, é um gráfico de dispersão do Excel, onde nós fizemos o gráfico relacionando o L no eixo das, aqui esse valor, o L no eixo das ordenadas, certo? Então o eixo vertical é o valor de L e o eixo das abscissas o valor de H. Então é simplesmente um gráfico de dispersão. A gente vem aqui inserir um gráfico de dispersão como esse. É isso aí que a gente tem aí, tá? Eu só fiz uma pequena edição no gráfico para ele ficar um pouquinho mais bonitinho. Coloquei títulos dos eixos, etc. Então, eu só vou apagar isso aqui, porque nós já temos o gráfico pronto ali. O que eu fiz agora foi inserir uma linha de tendência nesses pontos. Veja que a gente tem uma certa quantidade de pontos e eu quero que essa informação dada por essa tabela permita que a gente extraia uma função L de H. O nosso objetivo é justamente esse, extrair a função L de H. E para isso nós vamos construir aí a linha de tendência, certo? Basta clicarmos aqui no ponto, eu vou até apagar essa aqui, ó, vou até apagar essa linha aqui, tá? Para a gente ver como que a gente constrói isso. Então a gente clica aqui no ponto, a gente vai lá com o botão direito agora do mouse e pedimos para adicionar uma linha de tendência. Quando a gente faz isso, o Excel ele abre uma lista de possibilidades. Ele coloca como padrão a linha de tendência linear, mas vocês observam que a linha de tendência linear ela deixa alguns pontos muito fora, né? Não está tão ruim não, para falar a verdade, nesse nosso problema, mas ele deixa alguns pontos muito fora, principalmente esse ponto aqui, ó, que está no zero, tá vendo? É o ponto mais profundo do reservatório e ela passa longe desse ponto aqui, ó, que é o ponto correspondente à cota 690,9, certo? Mas geralmente, linhas de tendências polinomiais, elas conseguem cobrir bem essas variações do vale da barragem, essas variações de comprimento em vales de barragens, certo? Então, nós vamos aplicar nesse nosso problema uma linha de tendência polinomial. Veja que um polinômio de segunda ordem, portanto uma parábola, já cobriu melhor os nossos dados, certo? Mas eu vou aplicar um polinômio de grau maior aqui, eu vou colocar um polinômio de ordem 3, e ele já fica bem melhor, o polinômio de ordem 3 já fica bem melhor, certo? Então, ele já consegue cobrir melhor os pontos. Se eu quiser aumentar o grau do polinômio, a gente vai fazendo o aumento nessa ordem. Mas aqui eu estou satisfeito em trabalhar com um polinômio de ordem 3, pelo fato dele fornecer um coeficiente de determinação, um R², muito próximo de 1, conforme a gente pode observar aí, certo? Então, esse polinômio de terceiro grau, ele fornece para nós aí um valor de R² próximo de 1 e é desejável que ele seja próximo de 1. Eu vou pedir também, e isso é fundamental, para que seja exibida a equação no gráfico. Nós precisamos ver qual é a equação desse polinômio no gráfico, porque vai ser justamente essa função que nós vamos embutir lá dentro daquela integral para calcular a força, certo? Então, eu vou trazer isso aqui para cá, vou aumentar um pouquinho o tamanho para a gente enxergar melhor isso aí. Nem tanto, né? Assim tá bom. Então, temos ali um polinômio de terceiro grau que mostra para a gente aquela relação entre o valor de L e de H. No nosso caso, o L é o que está no eixo das ordenadas, é o Y. E o H é o que está no eixo das abscissas, é o X. Para melhorar um pouquinho isso aqui, esse nosso gráfico ainda, vou clicar aqui novamente nele, com o botão direito, e vou pedir para colocar a interseção, certo? A 768, porque 768 é a cota do nível de água, e nessa cota do nível de água, o H é igual a zero, tá? Então, eu coloco a interseção a 768 para ele levar o nosso H a zero nessa cota 768. Ao fazer isso, o nosso coeficiente de determinação diminuiu um pouquinho, ele era 0,98, passou para 0,97, mas ainda assim ele está muito próximo de 1. Ou seja, o formato dessa curva, dessa linha de tendência, ele cobre com certa precisão os pontos que foram levantados lá pelo AutoCAD. Tudo bem até aqui, pessoal? Construção simples de linha de tendência, né? Veja que quando nós substituímos agora
o H é igual a zero, porque o H é o X nessa nossa equação, o que vai acontecer? O Y vai valer 768, ou seja, o L vai valer 768 metros, que é justamente o L ali próximo daquela região no nível da barragem, né? na crista da barragem. Tá? Outra coisa importante, quando vamos trabalhar com linhas de tendências polinomiais, tem que tomar muito cuidado com o grau de arredondamento inicial que o Excel traz para a gente, certo? Normalmente ele arredonda muito o polinômio. E veja o que vai acontecer aqui no nosso problema. Nós temos aqui, ó, menos 0,0035 vezes x elevado à terceira. Só que quem é o x? É 70, 80. 70 elevado à terceira é um número muito grande. Então, um arredondamento excessivo dos coeficientes pode levar a um valor muito errado de L. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos melhorar o grau de arredondamento disso aqui. Clicando em cima do rótulo da linha de tendência, vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos pedir para formatar o rótulo de linha de tendência. Formatar rótulo de linha de tendência. Beleza. Olha lá, a dica que eu dou. Ao trabalhar com polinômios, vamos sempre colocar um número na categoria científico. Vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 1, essa é a categoria científico. E vamos colocar bastante casas decimais, para a gente evitar aquela possibilidade de erro nos cálculos, certo? Isso é um pouquinho chato, mas eu vou colocar 8 casas decimais aqui, além de colocar em notação científica. Tá? Então, 8 casas decimais e ele está em notação científica, e aí sim nós temos o nosso polinômio que dá a variação de o L em função do H, certo? É esse polinômio aqui que nós vamos anotar e vai ser a partir dele que a gente vai conseguir calcular a força resultante. Então, eu vou voltar lá para o bloco de anotações para a gente deixar registrado como é esse polinômio, porque nós vamos precisar desse polinômio aqui, tá? Então, vamos ver se testar em vermelhinho para deixar isso destacado aí. Ó. Então, obtivemos um polinômio, vai ficar meio chato aqui, porque agora vai ser número pra caramba, hein, pessoal? É o polinômio obtido da linha de tendência. Então, L, que no caso é o Y, é igual a menos 3. Vamos colocar aqui todas as 8 casas decimais, 3,49, 38, 5229, vezes 10 a menos 3, essa é a notação científica, vezes 10 a menos 3, vezes h elevado ao cubo, um polinômio de terceiro grau, mais 4,117, 487, isso aqui é mais chato do que pagar a conta online, né? Ler aqui esse código de barra, 32, vezes 10, é mais chato, mas dá mais precisão na nossa solução, né? Vezes h elevado ao quadrado, menos 2,08, 65, 528, 5, vezes 10 elevado a 1, vezes 10, né? Vezes h, mais 768. Certo? Então, esse é o polinômio que dá a variação de L com H. Vou até destacar esse polinômio aqui também, porque ele vai ser muito importante para a gente. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos seguir, então, agora com a solução da nossa integral, certo? Então, nós vamos voltar aqui para a solução da integral. Bom, nós acabamos de calcular o valor de DF, mas o nosso objetivo fundamental não é calcular cada DF, é calcular a força resultante F, que atua sobre toda a barragem. E essa força resultante é a soma dos DFs, portanto, a integral de DF. Nós vamos substituir no lugar de DF toda essa fórmula aqui. Ó. Então, a força resultante é a integral de ρ, g, h, vezes L, dH, C9. Veja que essa integração ela é feita ao longo de h, ao longo da profundidade. Então, temos uma integral, a pergunta que a gente faz é, o que é constante?
O que é constante no nosso problema? O que é constante com a profundidade? O que não muda com a mudança de profundidade? Porque aquilo que não mudar, aquilo que for constante, pode ser arrancado fora da integral. O que é constante nesse nosso problema, pessoal? O ρ é constante? Não foi nos dito nada acerca de estratificação, certo? Então, o problema não nos informou, em momento algum, a questão de existir estratificação. Se existir estratificação, o ρ fica. O ρ não pode sair, porque ele muda com profundidade. Sabemos que num reservatório estratificado, a massa específica aumenta com a profundidade. Se ela aumenta com a profundidade, ela não pode sair, então, dentro da integral, já visto que ela é variável, né? Mas, nesse caso, não foi informado nada acerca da eventual estratificação. Nós não conhecemos sequer a lei de estratificação, que é a variação da massa específica com profundidade. Nós não conhecemos essa lei, não nos foi informado. Então, vamos considerar nesse problema que ele não está estratificado, ou seja, o reservatório não está estratificado nesse problema, certo? Portanto, nesse caso, o ρ pode sair, ele é constante com a profundidade. O G sai, é a aceleração da gravidade. E quem mais que sai? O H não pode sair, ela é a própria profundidade. O L pode sair, pessoal, agora? Olha aqui o que acontece com ele. Ele varia com o H, certo? Então, o L não pode sair de dentro da integral, ele tem que ficar. Quem mais pode sair? O 1 sobre o seno de alfa, certo? O seno de alfa é constante porque o ângulo alfa é um ângulo de inclinação de um plano inclinado. E, portanto, a superfície é uma superfície plana. O ângulo alfa vai ser sempre o mesmo. Então, sai aí o ρg dividido pelo seno de alfa, mas fica o resto dentro da integral. Então, tudo isso aqui multiplicado pela integral de h, L, dh sobre o seno de alfa. Essa integração ela vai ser feita ao longo de h, portanto, da profundidade igual a zero até a profundidade h, que seria a profundidade máxima, essa profundidade que a gente pode até anotar aqui, ó, vou mudar a cor para destacar essa profundidade máxima. A profundidade máxima é essa profundidade aqui, que seria 768 menos, aqui não apareceu, 690,9, né? Ali não aparece a linha d'água, tá? Então, essa seria a profundidade que nós vamos chamar de H, desde a superfície livre até o fundo do reservatório, lá no pé do talude de montante da barragem, certo? Então, essa integração ela é feita aí de 0 até H. Tudo bem, pessoal? Bom, o que nós temos que fazer agora? Agora é resolver essa integral, né? Opa, aqui nós ainda esquecemos, né? Temos que tirar o seno de alfa, ele já foi eliminado ali de dentro da integral, certo? Então, nós já retiramos ele aqui quando a gente fez essa passagem. A grande questão agora é substituir lá dentro da integral a tal função polinomial, nosso polinômio de terceiro grau, que é essa função aqui, ó, L de H. Certo? Então, nós vamos substituir essa função dentro da integral e aí sim resolver a integral, que nada mais é do que a integral de um polinômio. Um polinômio grande, chato de escrever, mas nada mais do que um polinômio, certo? Então, vamos lá. Então, essa força resultante F é igual a ρg seno alfa do lado de fora vezes a integral de 0 a h. Agora vamos lá, paciência, vamos escrever esse polinômio aí, ó. Menos 3,49, com todas as casas decimais, hein? 38, 52, 29, vezes 10 a menos 3. Veja que aqui tem um h de fora, e esse h de fora eu já vou colocar ele multiplicando esse h de dentro aqui. Então, vai ficar vezes h quarta. Certo? E vamos seguindo essa tendência aí, ó, 4,17, 48, 732, vezes 10, 10 elevado a 1, né? Vezes h ao quadrado, vezes h ao cubo, menos 2,0865, 55285, vezes 10 elevado... Aqui é 10 elevado a menos 1, né? Só corrigindo, tá? Que multiplica aqui h ao cubo, é esse 10 elevado a menos 1. Aqui que é o 10 elevado a 1.
vezes esse H, vezes esse H de fora, vezes H ao quadrado. Tudo isso vezes DH. Então, veja bem, pessoal, o polinômio ele ficou grande, mas ele é simplesmente um polinômio. E a integração de polinômio é algo que a gente faz com certa tranquilidade, certo? Então, vamos resolver a integral desse polinômio para finalmente obtermos aí o valor dessa força resultante, tá? Mais uma passagem aqui, ρg, seno de alfa. Agora sim, o resultado da integração desse polinômio, menos 3,4938. Escrever tanto número assim, tanta casa decimal assim, é ruim por isso, né? Que demora um pouco a solução para a gente escrever todas elas, mas é importante porque, vou frisar, aquele arredondamento que o Excel dá na linha de tendência polinomial pode prejudicar a gente, né? Então, aqui é h quarta, a integração h quinta sobre 5, tá? A mesma coisa vamos fazer na sequência. 4,17, 48. Professor, o 758, eu acho que o senhor esqueceu de colocar. Ah, aqui, né? Verdade. Imagina se a gente esquecesse 758, ia dar tudo errado, né? Ainda tem aqui, ó, mais o 768, né? Vezes H. Beleza, obrigado. Senão ia dar tudo errado. É 68, eu falei errado. 768 vezes o H aqui, né? Porque fica 768 do L vezes o H aqui multiplicando, tá? Então ainda tem isso aí também. Obrigado. Vezes DH, certo? Então aqui, vamos naquela chatice de escrever esse monte de número depois de casa decimal, mas é importante, H quarta dividido por 4, menos 2,08655,285 vezes 10, vai dar 1, vezes H ao cubo, sobre 3, mais 768, vezes H ao quadrado, dividido por 2, e aí a integração sendo feita de 0 até H, certo? E dessa maneira, pessoal, nós temos aí condições já finalmente de calcular essa força resultante F, né? Substituindo os valores que nós temos. Vamos só conferir a nossa profundidade H. Quanto vale a nossa profundidade H? Ó, isso aqui, ó, 77,1 metros, que é a diferença entre a cota do nível de água, 768, e a cota do fundo reservatório, 690,9, tá? Então, no lugar do H, a gente substitui lá os 77,1, né? 77, ó, o H é 77,1 metro. Né? Então, esse H, vamos chegar aqui sobre o cantinho para ver que 77,1 nada mais do que isso. 77,1. Então, fazendo a substituição de tudo isso aí, vamos lembrar também que o nosso ρ, ele, como não há estratificação, deixa eu só mudar aqui a cor. Como não há estratificação, pessoal, o nosso ρ é constante, tá? Então, nós vamos adotar aí o ρ igual a 1000 kg por metro cúbico, aquele valor mais ou menos consensual da massa específica da água em temperatura ambiente. O G é 9,81, né? Então, substituindo no lugar do ρ o valor de 1000 kg por metro cúbico, no lugar do G 9,81 metros por segundo ao quadrado, e no lugar do ângulo alfa, né? O nosso ângulo lá, que foi a primeira coisa que nós calculamos, né? As primeiras coisas que nós calculamos, não anotei aqui, mas ele está aqui no Excel, dá 30,98 graus, né? 30,99 graus, quase 30,99 graus, a gente tem condições, então, de calcular a força. Então, 30,986 graus. Então, substituindo esses valores aí, ó, nós finalmente chegamos ao valor da força. Depois nós vamos anotar essa força lá no cálculo da força na planilha Excel também, tá? Força vai dar algo assim absurdo de grande. É difícil até de escrever e de falar o número, tá? Então vai dar 15, aqui 15, pontinho, 789, borracha querendo aparecer, 789, pontinho, 696, pontinho, 0,90. Então, isso aí seria 16 bilhões, quase 16 bilhões de quem? De newtons, certo? Essa é a força total
que atua sobre toda a barragem, toda aquela barragem. E a barragem não é uma barragem qualquer não, você pode ver que lá na crista dela ela tem 768 metros de comprimento, quase 1 quilômetro de comprimento tem essa barragem, uma profundidade de 77 metros, é uma barragem grande essa que nós estamos calculando, pessoal, barragem bem grande. Lógico que a força é algo enorme, algo exorbitante, certo? 15 bilhões, quase 16 bilhões de newtons. Lógico que forças com valores muito grandes são muito difíceis da gente raciocinar o seu valor. Então, eu vou pegar essa força e vou transformá-la para uma unidade melhor, que a gente consiga raciocinar melhor a magnitude dessa força, traduzindo esse número, que é gigantesco, para um número um pouco menor, de forma que o nosso cérebro consiga enxergar um pouco esse número, certo? Então, eu vou transformar isso aí para tonelada-força. Aí, com tonelada-força, isso fica um pouquinho menor, tá? Vamos lembrar, então, como é feita essa transformação. Se eu tenho uma força em newtons, a primeira coisa que eu vou fazer é transformá-la para kgf, para força em kgf. Quilograma-força. O que a gente faz? A gente divide pela aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, certo? Mas eu tenho a força em kgf, agora eu quero transformar essa força em tonelada-força. O que a gente faz? De quilo por tonelada, dividimos por 1000. Porque uma tonelada são 1000 quilos, né? Então, é esse fator de transformação que a gente vai fazer. Em suma, vamos dividir tudo por 9.810. E aí, essa força em tonelada-força vai dar um número menor, mas também grande demais. 1.609.551,08 toneladas-força. Então, veja, é 1,6 milhões de toneladas-força, a força que vai atuar sobre aquele talude da barragem, ou sobre a barragem inteira, né? Então, é a força que a pressão da água no reservatório causa sobre aquela barragem inteira. Certo, pessoal? Então, dessa maneira, a gente resolve um problema com L variável, extraindo de desenhos, de plantas, extraindo de projetos ou extraindo de figuras, desde que a gente tenha uma barra de escala para alinhar essa figura no AutoCAD, foi justamente isso que nós fizemos, os valores de L com H, como que o L varia com a profundidade, certo? Então veja que é um problema bem prático, esse problema que nós resolvemos aqui. 1,6 milhões de toneladas forças que atuam sobre aquela barragem. Para a gente finalizar essa aula de hoje, nós vamos só passar esses resultados aqui para o Excel, para deixá-los registrados nessa planilha do Excel, porque precisaremos desses resultados para dar continuidade aos nossos cálculos na aula seguinte, tá? Então, só para a gente ter aqui, o H, que é a profundidade total, é a cota do nível de água menos a cota do fundo, que vai dar o 77,1, certo? E no lugar da força, nós vamos fazer a anotação já do resultado que a gente tem ali, porque essa força nós vamos precisar dela, mas poderíamos também escrever a fórmula, essa mesma fórmula que nós escrevemos no bloco de anotações aqui, ó, a gente poderia escrevê-la também no Excel. Eu já vou colocar direto o valor da força, tá? Porque o que nós vamos precisar adiante é do valor da força, e não exatamente do que acontece nessa passagem da fórmula. Então, eu vou deixar lá registrado o valor da força, que já foi calculado aqui, lá na planilha do Excel. Só que aqui ela não vai ficar automatizada, né? A questão é essa, o ruim vai ser isso, tá? Então, vamos lá, colocando em newtons, 15, 7, 8, 9, muito número, 696,090. Então, é esse o valor em newtons. E aí, em tonelada-força, agora sim, a gente pega esse valor em newton e divide por 9.810, né, conforme nós já comentamos lá, que vai dar aqueles nossos 1,6 milhões de toneladas-força. Certo, pessoal? Então, dessa maneira, nós encerramos a aula de hoje. Vou até dar um destaque, colocar em negrito essa força aí, que é a primeira coisa que nós calculamos. O exercício continuará. Então, vou continuar a gravação desse exercício na aula assíncrona, que é a aula de amanhã, certo? E amanhã a gente espera que já tenha a solução desse exercício disponível para vocês, todo o exercício disponível. O que resta para a gente fazer agora? Calcular as coordenadas do ponto de aplicação dessa força. E a gente fecha, mata o exercício completamente, tá? Uma observação que a gente tem que fazer aqui também